Bom dia, como vocês estão, né? Gostaria de poder ouvi-las, né? Porque para psicólogo tortura não poder ouvir, não poder entender o que tá passando, né? Pela cabeça de vocês, quais são as questões que vocês têm enfrentado, né? Entretanto, eu separei um teminha. Então, assim, se vocês tiverem sugestões, falar, a gente queria saber mais sobre esse tema, ou tal tema, manda pra Mildred ou pra Elaine, tá bom? Eu vou ficar muito grata em poder ajudar exatamente na necessidade de vocês, tá bom? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o falar e o ouvir, né? O ouvir e o falar, geralmente nessa ordem. E quem nunca, né, se pegou falando algo que depois ficou, ixi, não queria ter falado a respeito disso, por que eu falei isso, né? E muitas vezes a gente não sabe exatamente por que a gente falou, porque a gente não ouviu a gente mesmo, né? O que a gente fala geralmente ecoa dentro da gente de alguma forma, né? Então, assim, o tempo todo a gente fica pensando, né? A gente pensa, a gente faz julgamento sobre as coisas, a gente reflete sobre outras, né? A gente reproduz falas também de algumas pessoas nos nossos pensamentos, que muitas vezes não é necessariamente o que a gente gostaria, né? Mas, por exemplo, muitas vezes a gente foi julgado de uma forma a respeito de uma coisa, e aí a gente tende a reproduzir isso quando a gente vê uma pessoa fazendo aquela coisa, né? Então, assim, é muito importante que antes da gente ouvir o outro, a gente ouça nós mesmos, né? A gente ouça o que a gente pensa. E a gente saiba o que tá passando pela nossa cabeça, né? Porque muitas pessoas pensam que não tem muito controle sobre os pensamentos. Mas assim, a gente tem certo controle, sim, né? E os nossos pensamentos, eles falam muito sobre a gente. E a gente sempre externa algo que tá dentro. Então, assim, muitas vezes a gente fala, nossa, por que eu falei isso? Isso não estava dentro de mim, tava? Só que você não estava vendo. E aí tá a importância da gente ouvir a si mesmo, ouvir os nossos pensamentos, pensar, será que isso que eu tô pensando é saudável para mim? Porque muitas vezes o que você está pensando te adoece e você nem se tomou, nem se deu conta, né? Muitas vezes você fala, nossa, eu tô adoecendo por conta daquilo, ou por conta daquilo outro, por conta dessa situação. Mas na verdade a gente adoece pelo que a gente pensa sobre aquilo, né? Porque muitas vezes, vamos supor que se você tenha passado por uma situação traumática, né? Só que assim, uma coisa é quando a gente faz aquela aceitação positiva, né? De isso aconteceu comigo e o que eu posso fazer em relação a isso, né? Dói muito, então eu assumo a minha dor, eu aceito que tá doendo, mas eu também penso que uma hora isso vai passar e eu vou fazer algo bom com isso, né? Quando isso ecoa dentro dos nossos pensamentos, geralmente a gente consegue ter um enfrentamento muito positivo acerca dessa situação. Mas quando, por exemplo, aquele acontecimento nos traz coisas, pensamentos ruins que a gente tem sobre a gente mesmo, por exemplo, eu não vou conseguir lidar com isso, porque eu sou incapaz, porque fulano disse que eu nunca ia conseguir, porque isso e aquilo eu não consegui antes. Muitas vezes a gente se alimenta disso, né? Pensando mesmo. E isso faz com que a gente não tenha muita força para lidar, né? Então, assim, é muito bom que a gente se ouça, não só no que a gente fala, mas também no que a gente pensa. E aí, agora eu vou entrar no outro, né? Porque muitas vezes a gente também não sabe ouvir o outro. A gente não sabe ouvir o que o outro tá dizendo. E muito menos ter a sabedoria de falar com ele de uma forma que ele entenda. Porque muitas vezes a gente tá tão imerso no que a gente acha, no que a gente pensa, no que aquilo outro, e muitas vezes a relação também é complicada, ou seja, fulano só fala as coisas para me atingir. Isso é uma crença muito ruim na relação com o outro, porque não importa o que o outro falar, você sempre vai tomar aquilo como uma agressão direta a você. E muitas vezes não é isso que o outro quer. Muitas vezes ele quer te falar, olha, eu te machuquei, só que eu não quero mais isso. E ele tá tentando falar isso de algumas formas, com algumas ações, e a gente não tá conseguindo compreender, a gente não tá conseguindo ouvir o outro. Até porque a gente ouve o outro de várias formas, né? O outro se expressa pelo comportamento.
pelo que ele sente, pelo que ele faz a gente sentir, não exatamente com palavras. E assim, algumas pessoas têm mais facilidade com isso, em observar o que o outro tá querendo dizer com aquele comportamento. Outras pessoas vão ter mais dificuldade. Então, é importante que você veja, se você não entendeu, pergunte, né? Fulana, eu não entendi. O que você tá querendo me dizer com isso? Tipo assim, eu vi que você me trouxe flores, né? E o que isso significa pra você? O que você quer que eu entenda com isso? Então, às vezes eu vou falar, eu quero que você entenda que eu tô te pedindo perdão e que eu te amo. E aí você, conseguiu ouvir. E isso te traz, né, a sensação daquele momento. Muitas vezes a gente fica embargado em emoções de outros momentos, né, por conta daquela pessoa. Então, assim, é muito importante que a gente esteja no tempo presente para ouvir o outro. E ouvindo esse outro, a gente sabe melhor como falar com esse outro. Então, é muito importante o ouvir e o falar, né? E aí, essa é a minha reflexãozinha de hoje, né? Que traz essa... Será que eu tô me ouvindo? Será que eu tô conseguindo ouvir o outro? Será que aquela minha relação, né, que é tão difícil pra mim, ela tá partindo de um ouvir? Ou ela tá partindo de um falar, né, de uma forma adequada para aquela pessoa? Então, assim, trazem várias reflexões, né? E bom dia pra vocês, tá bom? Um abraço. Tchau.